Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e esta videoaula ela está direcionada principalmente a todos os alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do ensino médio. E qual o tema que nós iremos desenvolver ao longo desta videoaula? Iremos tratar a respeito da Revolução Industrial, transformações culturais. Nós estamos em uma sequência de aulas em que o tema Revolução Industrial é o assunto dessas nossas videoaulas. Estamos percebendo, ao longo dessas considerações, quais foram as alterações promovidas na realidade social por conta da ocorrência desse marco histórico, que, como dito anteriormente, ao longo de outras videoaulas, foi decisivo no sentido de caracterizar principalmente as condições econômicas que definiriam a nova sociedade que estava emergindo, que corresponde ao nosso atual modo de produção capitalista. Ou, em outras palavras, a partir da Revolução Industrial, nós temos o estabelecimento das classes sociais, nós temos o estabelecimento de como que as relações de trabalho elas passam a ser orientadas no modo de produção capitalista. E, através da Revolução Industrial, nós também temos a emergência, e vocês vão visualizar em tela a partir de agora, uma chargezinha que ela mostra justamente o processo de divisão do trabalho. Então percebam, ocorreu através da Revolução Industrial uma nova configuração no que diz respeito à divisão de tarefas para a produção de uma determinada mercadoria. Temos dois indivíduos, nessa charge, toda charge sempre tem um tom de ironia, como eu sempre coloco, muitas das vezes são até mesmo engraçadas, né? Às vezes correspondem a uma brincadeira. Então nós temos assim, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então perceba, o trabalhador ele tem uma visão fragmentada do processo produtivo, porque ele simplesmente participa de uma única etapa, de todas as etapas necessárias para se obter ou para se chegar a um determinado produto final, uma mercadoria, como eu disse agora há pouco a todos vocês. Então essa, sem sombra de dúvidas, foi uma das grandes alterações no que diz respeito à Revolução Industrial. Vamos avançar um pouco mais? Agora vocês podem visualizar em tela, nós temos uma imagem e bem ao lado dessa imagem eu tenho um breve comentário que define consumo. Então vamos parar para analisar essa imagem. Existe a figura de um homem empurrando um carrinho típico de supermercado e nós estamos visualizando que vários objetos, vários bens, ou seja, várias coisas estão caindo dentro desse carrinho. Violão, carro, livro, medicamento, celular, fruta e assim sucessivamente. A que é que se reporta a essa imagem? Justamente ao consumo. Então percebam, o capitalismo é um modo de produção que ele necessita e ele existe para a produção do capital, para a produção do lucro. Só que, para que esse capital, para que esse lucro ele seja gerado, eu preciso da produção de mercadorias, como dito anteriormente a todos vocês, quando eu citava o processo de divisão do trabalho. Só a produção de mercadoria? Não. É necessário que, além da produção de mercadoria, eu também produza pessoas que estejam disponíveis a consumir essas mercadorias. Ou seja, se nós, enquanto pessoas, não estamos em condição de consumir, então não há porquê, não há razão, digamos assim,
para que haja uma produção em grande quantidade ou, por que não dizer, em larga escala. Vamos olhar agora em tela e vamos fazer uma leitura rápida a respeito da ideia de consumo que está sendo apresentada a todos vocês. Consumo é o ato de utilizar um produto ou serviço para satisfazer uma necessidade pessoal ou de um grupo. Então, nós estamos consumindo. Só que muitas das vezes nós utilizamos a expressão consumismo. Então percebam, o consumo ele é um pouco diferente do consumismo. Que sentido? O consumo acaba sendo um ato, digamos assim, mais racional. Eu acabo consumindo aquilo que é necessário em um determinado momento. O consumismo acaba sendo a prática do consumo, só que de uma forma mais exagerada. Então vocês podem visualizar em tela, né? Vocês podem verificar que a imagem mostra presente, moeda, cartão de crédito, enfim. São imagens que acabam se reportando justamente à postura consumista das pessoas. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Agora há pouco eu fiz o seguinte comentário. No modo de produção capitalista, há a produção das mercadorias, mas também é necessário produzir o público consumidor que irá consumir justamente essas mercadorias, ou seja, é necessário incentivar as pessoas, é necessário motivá-las. E como que nós somos provocados? Como que nós somos, digamos assim, chamados? O que é que ocorre para que nós possamos justamente ter uma conduta de consumo e não um consumo pontual, porque aí é só consumo. É necessário que tenhamos uma postura consumista para poder atender os interesses dessa estrutura social que atualmente nós estamos inseridos. Para que isso possa acontecer, visualizem em tela. Nós temos algumas figuras, né, que acabam se reportando a esse processo, a indústria, o que é que se produz, né, as compras, o dinheiro que é necessário para efetuar essas compras. E aí nós temos um rapazinho, e aí vocês podem observar, bem na parte superior da projeção, a televisão, o jornal, o rádio, e eu trago aí uma informação, um termo, indústria cultural em destaque. Ou seja, o modo de produção capitalista, para vender todas as mercadorias, utiliza dessa indústria cultural, que nós também podemos entender como sendo a cultura de massa. Então percebam, a transformação cultural ocorrida e promovida graças à Revolução Industrial. O que é essa cultura de massa? Ou o que é que essa indústria cultural, com todo o seu aparato, imprensa, TV, rádio, todas as tecnologias que chegam até nós, vão fazer? Ou seja, o que é que elas fazem? Simplesmente, elas utilizam de estratégias de marketing, frases, imagens, situações, comerciais, publicidade que nos chamam a atenção a determinadas mercadorias. E a finalidade é sempre propagar um determinado produto. É sempre difundir no nosso pensamento justamente a necessidade que nós temos que adquirir uma determinada mercadoria. Acabamos ficando alienados justamente por conta desta questão, desta situação absolutamente consumista. Em outras palavras, cotidianamente nós somos incentivados a consumir. A partir do momento que nós estamos consumindo além daquilo que é necessário, nós estamos garantindo a produtividade de forma ininterrupta. Consequentemente, o lucro acaba sendo uma constante no modo de produção capitalista. Agora, caros alunos, nós vamos exercitar o nosso aprendizado. Acompanhe em tela uma questão com 4 possibilidades de resposta. Bastante atenção. Para Theodor Adorno e Max Horkheimer, criadores do conceito de indústria cultural, ela assume um caráter alienante.
evitando que se desenvolva o pensamento crítico acerca das explorações sofridas no dia a dia. De que forma é produzida essa alienação? Alternativa A: criando uma ilusão sobre o cotidiano, amenizando a dura rotina e desenvolvendo a ideia de que está tudo bem. Alternativa B: criando grupos de proteção à cultura e desenvolvendo ações que combatem a homogeneidade da produção cultural. Alternativa C: fazendo com que o trabalhador produza e consuma apenas a sua própria cultura, alheio às demais. Alternativa D: homogeneizando a produção cultural a partir de critérios estipulados pelos governos nacionais. Com base em nossos conhecimentos a respeito da indústria cultural, com base também nas informações que nós possuímos a respeito desse processo de produção que nasceu com a Revolução Industrial e que nos incita ao consumo, vamos verificar qual a alternativa correta. Está expressa na alternativa A. Observem que a nossa pergunta é: de que forma a alienação ela é produzida? Criando uma ilusão sobre o cotidiano, amenizando a dura rotina e desenvolvendo a ideia de que está tudo bem. Ou seja, na maioria das vezes, ou em praticamente todas as vezes, os meios de comunicação que fazem parte de todo esse aparato da indústria cultural, acabam vendendo, digamos assim, uma imagem, um padrão de vida, uma necessidade do consumo que é completamente inacessível à maioria da população. Mas, como existe todo esse processo de interferência ideológica, as pessoas elas entram em um processo de busca absolutamente constante, alienando-se às condições produtivas do capitalismo. Nós sabemos que a alienação faz com que o indivíduo ele perca a sua capacidade de compreensão a respeito da realidade na qual ele se encontra. Eu estou finalizando esta videoaula. Um forte abraço a todos vocês e não esqueçam, não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.